Boa noite a todas aí, né? Hoje temos só meninas aí, só eu de menino por enquanto. É, Então que a nossa noite seja abençoada, né? Que o Senhor fale conosco. Bem, nós estamos aqui buscando entender mais, né, do propósito de Deus para as nossas vidas. E eu fico feliz porque vocês têm perseverado comigo aí nessa batalha, né? A gente interessado pelas coisas do alto, né? E Deus, com certeza, ele nos fortalece nisso, ele nos recompensa. Amém? Então, glória a Deus. Estou melhorando aqui da voz, né? Rapidinho a gente tá refeito. Bem, irmãos, nossa primeira reunião a respeito de Mateus, nós conversamos bastante, foi muito bom, né? E nós acabamos nos detendo aqui na primeira parte da genealogia, né? Não saímos da genealogia, que é aqui a raiz, né, de Jesus, né? Então ali o apóstolo aqui, Mateus, né, estava aí querendo então colocar Jesus como aquele que viria da raiz de Davi, como a profecia prometia, amém? Então nós vimos, conversamos bastante, algumas curiosidades, aprendemos alguma coisa, e agora nós vamos ver no final, no versículo 17 do capítulo 1, ele faz aquela conta, né, que a gente disse que não dá para extrair do texto, mas pela memória ali, o aspecto de histórico deles, né? Eles guardavam as coisas na mente, as gerações, tudo. Então ele afirma aqui que de Abraão a Davi foram 14 gerações, de Davi ao exílio da Babilônia mais 14 e do exílio a Jesus mais 14, né? Fazendo referência aos números aí proféticos, né? A números proféticos, números que os judeus ficavam bem atentos, né? Porque a profecia também gira em torno de números. Amém? Então nós vamos entrar hoje no versículo 18 em diante, falando finalmente do nascimento de Jesus, né? Ele dá esse pano de fundo sobre a genealogia, os antepassados de Cristo, e agora vai falar de Jesus, propriamente dito, do nascimento. Vamos lá, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: tendo Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse eles coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Amém? Tudo bem, né? Coabitado, fácil de entender, né? Sem que eles houvessem coabitado, ela se achou grávida do Espírito Santo, pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo o inflamar, resolveu deixá-la secretamente. Quer dizer, era uma pessoa ali, vamos dizer, educada, né? Era uma pessoa fina, vamos dizer assim, né? Ele falou: não vou criar polêmica, eu não tive nada com Maria para que ela pudesse engravidar, eu vou sair a francesa, né? Vou sair né, da situação como entrei, né? Não tenho culpa de nada. Tô assim. O que aconteceu então? Versículo 20. Entrou um menino aí para me ajudar, aí, Pasquale. Já não estou mais sozinho. Amém. Seja bem-vindo aí, Pasquale. Versículo 20. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Amém? Olha que coisa. Hoje nós estamos acostumados com esse contexto devido à nossa cultura cristã, né? Mas imagina, né? Ali José ouvindo isso, né? Uma coisa inédita, né? Como é que é isso? Como é que alguém concebe, né? Ou é germinada pelo Espírito Santo? Mas Deus preparou tudo, inclusive o coração e o entendimento de José, e José aceitou, né? José viu que era Deus, né? Um enviado de Deus ali, e ele creu nesse milagre. Continua a palavra, versículo 21. Ela, porém, dando à luz um filho, ela, porém, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará
o povo dos seus pecados. Amém? Então é interessante essa questão de salvar, isso vai dar muita dificuldade no entendimento, porque o sentido de salvar é muito amplo, né? E isso foi um dos motivos ali, uma questão da não compreensão do que é salvar, que até hoje, né, nós temos com relação a Jesus. Como é que Jesus salva, né? Jesus nos salva do quê, afinal? Nós precisamos realmente ser salvos, né? Então, até hoje, esse conceito aqui é um conceito fácil, mas difícil, né? Para aqueles que o Espírito Santo ilumina e entende, é um conceito fácil. Recebe no seu coração a salvação, é grato ao Senhor e vive ali justificado pela graça. Outros, porém, não conseguem entender esse termo até hoje. Então, ali o anjo do Senhor disse que ele, né, esse menino que se chamará Jesus, o salvará o povo dos seus pecados. Amém? Então, olha que condição que o que é importante aqui, eu vejo que o anjo preconizou o que é mais importante. É claro que Jesus nos salva de muita coisa mais, né? Jesus nos salva da falta de propósito na vida, da tristeza, da angústia, né? Da morte, mas ele diz, ele salvará o povo dos seus pecados. Amém? Versículo 22. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, de Emanuel. Amém? Ele está citando aqui, né, o Antigo Testamento, como a gente vai ver durante todo o livro de Mateus, ele está citando aqui Isaías 7,14, né? Alguém sabe aí, está dizendo aqui, ó, veja bem, Emanuel, o que quer dizer Emanuel? Quer dizer Deus conosco. Amém? Deus conosco. Então, todo o conceito, né, ainda hoje, muitas religiões e até muitas igrejas pseudo-cristãs tentam dizer que Jesus não é Deus. Amém? Mas o próprio nome ali que o anjo já denomina ele é Deus conosco, né? A essência de Jesus é Deus. Então é muito claro na Bíblia, mas as pessoas, né, como inimigo, tentam até hoje tirar o que é óbvio da nossa. Hoje a verdade, estão falando para você a verdade é mentira. E estão dizendo para você, ó, essa mentira é verdade. Alguns estão comprando ideias, né? Então a Bíblia é muito simples, né? É feita para pessoas simples, como eu, você. Quer dizer Deus conosco. Esse é o nome de Jesus, amém? Deus conosco. Versículo 24. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Agora é o versículo 25, que vai tirar muita dúvida de muitos de nós, né? Religiosos talvez, ou já fomos. Diz assim: contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém? Alguém não sabe o que é esse termo conheceu na Bíblia? Né, esse português antigo que a Bíblia fala aqui? Não a conheceu. Alguém tem alguma dúvida? Não. É simples, né? Ele não a conheceu. Ele não a conheceu no sentido de homem e mulher, né? No sentido de coabitar, como diz aqui um pouco antes, ele usa coabitar. Ele não havia feito nada sexualmente com ela. Mas a Bíblia pondera aqui, enquanto ela não deu à luz a um filho. Amém? Dá para a gente entender que depois que ela deu à luz a um filho, ele recebeu sua esposa, né, Maria, com o direito, né, de homem e mulher, toda a honra, né, recebeu Maria como sua esposa. E ela concebeu mais filhos. Amém? Os outros filhos de Pois, Maria... David, mas na Bíblia não menciona sobre José ter casado com Maria. Mas acabou de falar aqui, Adelaide. Não. Portanto, o José recebeu a notícia que Maria iria estar à espera de um filho, mas não fala praticamente que os dois se casaram. Ou fala? Não, a Bíblia diz assim, ele a recebeu, né? Então, no contexto aqui, é que às vezes não usa a palavra que a gente gostaria, né?
Mas então, o que a gente leu no contexto? José estava pretendendo, diante de ter visto a sua esposa grávida, a sua futura esposa grávida, vamos dizer assim, né? E ele ainda não ter ainda coabitado com ela, ele falou, eu vou deixá-la, né? Assim, né? Sorrateiramente para não envergonhá-la, mas também não vou assumir um filho que não é meu. O anjo disse, não, uhum, peraí, o filho receba ela, que ela vai, o que está nela é do Espírito Santo, né? Ela está grávida, vai gerar um filho do uhum. Espírito Santo. Aí diz aqui, né? 24. Despertado do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Amém? Ok, É, então casou com ela, é. mas realmente o casamento só foi, como é que se diz, consumido depois que Jesus nasceu. É, ele foi, vamos dizer, Uhum. consumado no sentido sexual Consumado, é é, isso mesmo. depois do. Depois que Jesus nasceu. Exato, que Uhum. é o que explica o 25, Sim. né? Não a conheceu enquanto ela Exato. não deu à luz ao filho, né? Ah, Em- Uhum. Davi, Uhum. Pois não. você pode só esclarecer uma coisa? Naquela época, como que era um casamento? Por exemplo, hoje um casamento, você vai num cartório, você registra, tá, você tem um papel, você está casado. E aí Uhum, você pode ir a uma igreja, a um templo, algum lugar, e é a parte religiosa, e também você tem um papel lá, sim, você está casado, tá? uhum, Como era antigamente esse tipo, o casamento? Porque não, eu não sei se existia isso, um casamento. não, Era como se as famílias decidiam, ok, Maria e José vão estar juntos, um está prometido para o outro, eles são noivo, pronto. Isso era o suficiente. Eles começavam a morar juntos, não. e claro, né, ter uma É, relação sexual, e aí eles começariam uma família. Como que era isso? Ou não? Existia não, tipo, não, é um casamento, eles vão num cartório, existe um lugar legal. Não. não. Pode só Amém. esclarecer? Havia uma cerimônia, né? Então, uma cerimônia, as Uhum. bodas, né? Inclusive, essa questão do casamento, ela é usada como alegoria para a volta de Jesus, né? Então, Jesus é Uhum. colocado como noivo e a igreja como a noiva. Então, a noiva está ali, pura, esperando o seu noivo, né? E então era um casamento, não como a gente tem hoje, mas como a gente viu já, a gente comentou já aqui, né, no primeiro dia, a Israel ali, né, os judeus, eles viviam numa teocracia, né? Então a autoridade rabínica, né, a autoridade espiritual, era também a autoridade civil sobre os judeus, né? E ela legislava, né? Todas as questões civis, inclusive o casamento. Então, por exemplo, se houvesse alguma transgressão da lei, eles julgavam, eles podiam ali penalizar as pessoas, né? Inclusive com apedrejamento, né? Que a gente vê na Bíblia também, aquela mulher que quase foi apedrejada, eles podiam pedir uma pena maior, como a crucificação aí já era um ato do governo romano, né, do Império Romano, como eles pediram, né, para crucificar Jesus e libertar Barrabás. Então eles tinham os atos que eles tinham liberdade para fazer, visto que eles tinham um domínio sobre o povo, né? Mas não era total porque eles eram subjugados por Roma, né? Então, mas na maior parte todas as questões ali da vida cotidiana, eles mesmos que resolviam, né, entre eles. Então Roma não se metia nessa questão. Então o casamento ele não precisava passar por duas instâncias como hoje, né? A gente casa no civil e no religioso, né? Eu acho que aí também é assim, né? Oi, pois não, Marta. Era, era o líder, tipo o rabino, né? O cara que era o high priest da sinagoga que fazia os casamentos e tinha os pergaminhos que eles escreviam as leis, né? Assim, tipo, por exemplo, que a gente acabou de ver a genealogia de Jesus. Então, quando nascia alguém, eles iam anotando filho de quem, eles tinham isso, mas era na sinagoga, né? Isso, era tudo decidido, então a vida civil e religiosa era misturada, né? Então era tudo decidido ali pelos rabinos, né?
os trabalhos, os dias de folga. Então, eles não podiam, por exemplo, trabalhar no sábado, né? Ali, então, era bem restrito isso daí, era muita crítica. Jesus foi muito criticado, porque Jesus fazia coisa aos sábados, né? Que os religiosos não faziam. Então, tudo era ali doutrinado pelos rabinos. Eles tinham muito poder ali sobre o povo. Se vocês querem saber mais um pouco sobre o cotidiano do povo, ali levítico, né? Deuteronômio, principalmente Levítico, tem leis sobre tudo, né? Sobre as questões, como as pessoas têm que se portar no sábado, sobre o casamento, sobre a viuvez, né? Então tinha leis muito rígidas. A família tinha que acolher a viúva, né? E se a mulher ficasse ali sem um provedor, sem um marido, sem uma, assim, né? Um responsável direto, o cunhado poderia assumir essa mulher, casando com ela e assumindo a sua, a sua vida, né? Suas obrigações, né? Então a mulher era protegida aí por essa lei também. Só que por isso que Jesus fala, a Bíblia fala muito do órfão e da viúva, né? Porque eram figuras ali na sociedade que eventualmente ficavam desprotegidas, né? Quando faltava alguém. Então a lei já de Moisés, a lei do Torá, eles já previam formas de não desamparar ninguém, né? Se você vendesse, por exemplo, um terreno, né, da sua propriedade, herança da tua família, e esse terreno, como foi dividido, né? Então, todas as tribos herdaram ali terras, né? As 11 tribos. Só não a tribo de Levi, porque a tribo de Levi é a tribo sacerdotal, que eles cuidavam do templo, e ao invés de eles herdarem as terras, eles viviam do serviço do templo, né? Do cuidado das liturgias, dos sacrifícios. Eles cuidavam do templo, eles recebiam o quê? O dízimo, né? Então a tribo de Levi recebia o dízimo de todos os outros povos. Então eles viviam daquela. O dízimo também servia para sustentar os levitas, né? Então, tirando eles, todos tinham terra. E se alguém por acaso fizesse um mau negócio, né, procedesse ali de forma insensata e vendesse o seu bem de família, seu terreno, ficasse ali em dificuldade, havia o ano do jubileu. O ano do jubileu, então, no jubileu era perdoado toda a dívida. E aquele terreno voltava para a família original, né? Então, mesmo que o parente fizesse ali, né? Vamos dizer que seu pai ali, né? Entrou numa vida pregressa, começou a frequentar a noite, começou a ter, né, essas mulheres que arrancam dinheiro do cara e começou a ter uma vida assim, perdeu tudo. Sua família não ia ficar desamparada, né? Em 50 anos, né? De 50 em 50 anos tinha o ano do jubileu, onde voltava tudo. Então era uma forma de manter a justiça, né? Não permitir a desigualdade, né? A miséria no povo, né? E isso assim não é radical para a gente, né? Falar, mas o cara vendeu, já era. Sim, mas ao mesmo tempo é uma forma misericordiosa, né? De Deus agir com o povo para que não houvesse miserável, né? Para que ninguém estivesse sem esperança ali no meio do povo. Então, o casamento ele era ali já feito pelos rabinos, ele tinha valor civil e religioso já. Tá bom? Era um casamento bonito, era um casamento com festa, né? Com alegria, tudo, né? Durava dias e dias, né? Os casamentos dele não era igual ao nosso, que você aluga o salão por 4 horas, né? Depois tem que pedir para as pessoas sair correndo que acabou o tempo. Né? Lá ficava, e cada um trazia ali um boi, um negócio, e o negócio ia longe. Tá bom? Se você assistir a novela de Jesus, não, o Gênesis também, quando tem bastante casamento na novela do Gênesis, era muito legal. Aí dá para ver mais ou menos como que era. Às vezes até o pai da moça fazia o casamento, né, Davi? Se ele era
rabino, se ele participava da É, cúpula deles. fosse ali, né, um levita, né, alguma coisa, né? Podia participar sim, né? Ou A nobre. diferença é que todo mundo ajudava, não é? Hoje em dia não, todo mundo come e ninguém ajuda. Naquele tempo não, as mulheres cozinhavam, juntavam-se, era uma alegria, era uma festa bonita. Hoje não, hoje as pessoas vão para comer. Ah, não, aqui na minha festa aqui foi churrasco comunitário. Eu entrei com carvão e o pessoal trouxe a carne aqui. Ah, que história é essa? E a noiva, né? A carne e a noiva. Tá certo? Amém, gente. Então é isso. Então havia essa seriedade. Vamos dizer que o sentido do casamento era bem importante, né? Hoje as pessoas casam para testar, né? Ah, eu vou casar, mas agora o documento do casamento você pode anular, né? Você tem aí uns dias para anular, um tempo para anular. Então, a pessoa fala assim: ah, eu vou casar, se não der certo, eu anulo, né? Eu tenho não sei quantos dias para anular. Eu não sei se aí no Canadá é assim também. Mas aqui tem uns dias, né, que você pode anular o casamento. Então mudou muito, né? O sentido do. Era uma coisa muito séria, né? Ninguém testava casamento, ninguém. E ficava. Era muito feio, né? A pessoa não honrar o seu casamento. Era muito sério. Amém? Então vamos lá, onde que nós estávamos mesmo? Ah, sim. Então nós terminamos aqui o capítulo 1. Nós temos ainda tempo, amém? Contudo, José só conheceu no sentido de coabitar com a sua mulher depois de ter nascido o filho, a quem pôs o nome de Jesus. Já bem? Uma curiosidade sobre o nome de Jesus, a forma é a forma grega de Josué, significa Senhor, Jeová, é a salvação. Amém? Yeshua, né? Yeshua, né? A pronúncia deles lá, que é Josué, que significa o Senhor Jeová, é a salvação. Essa é a tradução do nome de Jesus, né? Então Josué é uma forma radical do nome de Jesus. Amém? Então, vamos lá. Foi esse o nome que o anjo mandou colocar no Salvador Jesus. Capítulo 2. A visita dos magos. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Amém? Quem eram os magos? A pergunta é: quem eram os magos? Esses magos aí, provavelmente, né? Eu vou usar aqui as informações do Dr. Shedd, né? Aqui na minha Bíblia. Eles provavelmente eram ali pessoas de astrólogos ou mágicos, né? Alguma coisa assim, né? Que vieram ali do Oriente, né? E para essa observando talvez o céu, né? Havia uma estrela que guiava ali, que chamou a atenção, né? Desses homens. Pois não. Eles eram reis também de outros países, né? Então, essa é uma teoria. Nós vamos falar sobre. Reis magos, né? Que trazia presente, era gente importante, gente rica, né? A Bíblia não fala, mas a tradição tem uma tradição que diz que eles eram. Nós vamos ler aqui no. Bom, eu posso comentar já. Então, a tradição diz que eles eram três, eles podiam ser três. A Bíblia também não fala, né? Mas por que teoricamente eles são contados como três? Dá uma olhada no versículo 11 aí do capítulo 2. Diz assim: entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Quantos presentes aqui a Bíblia conta? 3, né? Amém? Então, essa é uma possibilidade. Outra possibilidade que as pessoas assimilam é o Salmo 72, versículo 10 e 11. Salmo 72, versículo 10 e 11, que diz assim, deixa eu ver se eu acho ele aqui.
computador está meio lento aqui. Peraí, gente. Deixa eu só... É que eu acho, gente? deixa eu só colocar aqui, porque eu acho que pode apagar o computador. Deixa eu só colocar na tomada aqui. Pode achar aí, Marta, por favor. Espera aí, já acho. Também. Agora eu conectei. 72, 10 e 11. Vou ler, 72, ok? 10 e 11. Pode ler. Olha, escuta, tá falando dos reis mesmo. Eu vou ler, tá? Ó, Sim. os reis da Tarsis e das ilhas trarão presentes. Os reis da Sabá e de Sebá ofereceram dons, e todos os reis se prostraram perante ele. Todas as nações o serviram. Amém? Só até aí. Então, o Amém? que está dizendo aí? Tá dizendo 3 localidades, né? Aqui é uma profecia, né? Do salmista ali profetizando Jesus, né? Salvador. E quem que o serviam? Ali ele está citando 3 localidades também. Então, diante desses textos aí, do número de presentes, as pessoas deduzem que são 3. Se essa profecia, vamos dizer, profecia de Salmo, né? Estiver se referindo aos reis que visitaram Jesus quando ele nasceu, então eram 3 reis. Mas a Bíblia também não afirma isso, amém? Então, a Bíblia, ela fala o que ela fala e ela não fala o que ela não fala. Então, a gente pode deduzir, né? A gente pode imaginar que eram 3, amém? Podem ser 4, também poderiam ser. Não vou para o inferno se eu não acertar o número de reis aqui, ok? Porque a Bíblia omite isso, não é uma doutrina importante. Mas é assim, é uma coisa interessante para a gente saber, né? Ou a gente especular. Então, a tradição diz que são 3, né? Na tradição católica, principalmente, né? 3 reis, né? Os 3 reis magos, como se fala, né? Não está errado, pode também não estar literal, pode também não ser, mas para a gente não importa, não faz mal, amém? Ok? Então eram 3 reis que, na verdade, aliás, eram 3 magos, né? Isso aqui, o importante para a gente é um outro comentário que eu tenho aqui, né? O comentário dos antigos pais da igreja, né? Que nós falamos dos pais da igreja, né? Quando a gente estudou a história da igreja, eles diziam que essa cena representa a astrologia e a magias curvando-se diante de Cristo, reconhecendo que a iluminação de Cristo dissipa as trevas da falsa sabedoria. Amém? Então ali eram reis de outras, vamos dizer, religiões, né? Todos magos era colocado. Quem era colocado nesse conceito de mago? Toda ciência que não, vamos dizer, cultura que não era muito científica, né? Então, astrologia, magia, alquimia, tudo que você pode colocar como assim sabedorias assim controversas, né? Eles colocavam como magos, né? Você vê no Egito tinha magos, né? Você vê lá no Egito os magos combatendo Arão, né? Transformando também o seu cajado em serpente, como Arão, né? Fez ali com o cajado. Só que o que aconteceu? A serpente de Arão engoliu a serpente dos magos, né? Então, assim, é sempre a magia, o ocultismo, a magia do mundo sendo, vamos dizer, superada pela magia, eu diria, pelo poder de Cristo. Pelo poder de Cristo. Amém? Então, para os pais da igreja, essa cena simbolizava isso, né? As autoridades humanas ali, dos poderes humanos, se curvando diante do rei que tinha nascido. O verdadeiro rei de Israel, que era Jesus. Amém? Agora tem uma questão aqui mais intrigante, então. Já que vocês querem pensar hoje, né? Então tem coisa intrigante aqui.
vamos dizer, no versículo 1, novamente, diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias de Herodes. Eu tenho aqui que a história que Herodes, né, ele ele morreu no ano 4 antes de Cristo. Herodes morreu no ano 4 antes de Cristo. E aqui a Bíblia diz que Jesus nasceu nos dias de Herodes. Quem que explica isso aí? Quem que me explica o que aconteceu aí? Amém? Deixa eu botar minha câmera aqui, que eu tô com a câmera. Isto é uma contradição. Será? Como é que. Acho que era a lei de Herodes, né, Davi? Portanto, se calhar, portanto, na Judeia ainda estava sobre a lei de Herodes. Ainda estava no comando dele, apesar dele já ter morrido. Ainda não Tá tinha bom. havido um substituto. Tá certo, Madalena. Você tá igual um personagem da escolinha do professor Raimundo que a gente tinha aqui, do Chico Anísio. Ok, mas aqui embaixo diz assim: e o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda a Jerusalém com ele. Então tinha rei. Não, gente, eu tô brincando com vocês, mas eu vou explicar, tá? Não é difícil. É que Jesus, na verdade, não nasceu no ano 0, né? Jesus ali teria nascido no ano 6 ou 7 antes de Cristo, né? Esse nosso calendário é um pouco errado, né? Tem uma diferença aí, eu não me lembro agora por que tem essa diferença, mas tem uma diferença de uns anos, né? Então, se Você hoje... fala nosso calendário com o calendário judeu, né? Exato. Esse O calendário... calendário judeu tem menos dias do que o nosso ano. Não, Marta, não, Se você for... não é nesse sentido que eu estou falando. Eu estou dizendo que o calendário romano mesmo, ele tem uma perda de uns anos aqui, ele tem uma diferença, né? Então, hoje, por do exemplo, romano. nós estamos em 2023. Então, hoje, segundo Jesus, a gente estaria aí em 2018, né? Então, tem uma defasagem aí. Então, Jesus teria nascido... Aliás, estaríamos aí quase 2030, é isso? Jesus nasceu 6, 7 antes de Cristo, ou Jesus nasceu antes, um pouquinho, amém? Nós já estamos aí quase 2030 por aí, ok? Segundo, se fosse pegar Entendi. o nascimento exato de Cristo. Ok. Tá? David, Oi. aqui na minha Bíblia está a dizer que Herodes o Grande nasceu cerca de 75 anos antes de Cristo. Filho de Antipater, foi adquirindo cada vez mais poder na Galileia e na Judeia. A partir do ano 47, político hábil, grande construtor e governador cruel, aliou-se ao partido dos fariseus e aos romanos, de quem recebeu benesses. Morreu no ano 4 antes de Cristo. Exato. Amém? O reinado dele, propriamente dito, começou em 37, né? 40 e pouco ele já... desculpe. E acaba a frase dizendo, podendo fixar-se o nascimento de Jesus 2 anos antes. Seria o ano 6. É mais ou menos isso. Tá bom? Bate aí, tá batendo a matemática? Amém? É isso aí mesmo. Então, esses dados aqui, a gente tem essa defasagem. Eu não me lembro mais, eu não estudei agora, pra falar a verdade. Eu não me lembro mais por que tem esses anos, mas tem essa diferença cronológica aí da data. Então, Jesus teria nascido 6 antes de Cristo, né? Segundo o que nós praticamos hoje. Tá bom? Então, aqui, ó, o reinado dele, né? Em 40 e pouco ele começa a ter projeção, mas o reinado propriamente de Herodes começa em 37 a.C. e vai até 4, né? Quando ele morre. Amém? E ele realmente era um bárbaro, né? Um homem cruel, sanguinário, era terrível, né? Tanto é que ele vai ali ser o responsável... Agora, nós vamos ler daqui a pouco pela matança de todos os recém-nascidos de Israel, né? Ele manda matar com medo desse rei que estava surgindo aí, né?
Ele esperava matar Jesus, né? Então, nós conhecemos a história. Amém? Então, foi só uma curiosidade que eu levantei para a gente fixar também, né? A gente, acho que, pensando assim, a gente fixa melhor também, né? Os conceitos. Ok? Então, Jesus nasce sob Herodes ainda, né? Tanto é que Herodes, então, vai tentar matá-lo, né? E ele foge, Deus manda eles fugirem para o Egito, né? Deus manda o anjo lá avisar José que fugir para o Egito. E logo, logo eles são chamados de volta. Que ele fala, aqueles que te perseguiram já morreram, né? Porque Herodes já morre logo em seguida. Beleza? Que oração? Amém. Hoje está rendendo o tempo, hein? Temos uns tempinhos ainda aí. Vamos lá, vamos aproveitar aqui. Então, nós estamos aqui. Herodes, então, os reis magos, os magos, ó o que é a sugestão, né? Até eu estou chamando os reis magos aqui. Ó. Vamos ser fiel à palavra aqui, né? Então, os magos aqui, eles foram ali ao encontro de Jesus. Mas o que acontece? Herodes, né? Perguntaram onde está o recém-nascido rei dos judeus, porque vimos a sua estrela, versículo 2, tá? Do Oriente e viemos para adorá-lo. Herodes, ouvindo isso, alarmou-se. Alarmou-se o rei Herodes, né? Ouvindo isso, alarmou-se com ele toda a Jerusalém. Então, quem era o rei? Era Herodes, né? Ele fala, nós viemos adorar o rei que nasceu, né? Já gera ali uma preocupação em Herodes, porque ele era o rei, né? Ali posto naquela época. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indignava-se ele, indagava ele onde o Cristo deveria nascer. Então ele foi investigar as profecias, né? Esses magos conheciam as profecias, pelo menos, né? Assim, de forma mais geral, tanto é que seguiram a estrela ali, identificaram que ali estava nascendo o rei dos judeus. Herodes, então, foi procurar os religiosos, aqueles que saberiam, né, sobre as profecias, né, mas qual que são as condições? Aonde vai nascer, né, nasceria o Messias, né? Como é que da onde que ele vem, etc. Tal. Então, para quê? Para ele achar o menino, para ele acabar com esse rei, né? Porque ele queria ser o rei. Ele queria ser o rei, né? Não queria que esse menino viesse a ser o rei. Versículo 5. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Amém? Então, o que os religiosos disseram para Herodes? Vai nascer em Belém. Né? Vai nascer em Belém. Com isso, o que fez Herodes? Versículo 7. Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Enviando-os a Belém, disse-lhes, ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiveres encontrado, avisa-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. Eis que a estrela que viam no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E tendo eles a estrela, alegraram-se com grande alegria, intenso júbilo. Então, ali, até aqui, né, o Herodes falou, quando vocês virem o menino, né, esse rei que nasceu, vocês me avisam que eu vou lá festejar também, né? Ele estava tentando, né, persuadir ali os magos que o avisassem a respeito da localização do menino, né? Claro que não era para adorar, né? Versículo 11. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, prostrando-se adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram suas ofertas, né? Ouro, incenso e mirra.
Amém? Sobre esses presentes, existe uma simbologia, né? Que os estudiosos colocam aqui. Então, os presentes, né, além de ser caros, né, significativos, o ouro simbolizaria a realeza, o incenso a divindade e a mirra o sacrifício. Você vê que já estava envolto aqui na vida de Jesus sacrifício, né? Simbolicamente ali, um sacrifício que ele faria por todos, né? Então, seriam esses simbolismos. Versículo 12, sendo por divina advertência advertidos, em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Então, o anjo do Senhor falou, não voltem para Herodes, né? Para que vocês não sejam obrigados a dizer aonde o menino Jesus está. Porque, né, a intenção dele não era de fazer bem para o menino. Então, você vê aqui nesse contexto, o Senhor, né, os seus anjos ali guiando e dirigindo, né, o caminho daqueles que seguiriam, né, através da estrela, que viriam adorá-lo, e a sua volta, protegendo o Senhor Jesus. Nós vamos ver agora que Jesus é avisado, José é avisado para fugir para o Egito, né? Vamos lá, versículo 13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse-lhe, dispõe-te, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Amém? Está citando aqui, né, como Mateus vai citando direto o Antigo Testamento, ele está citando Oséias 11:1, né? Do Egito chamei meu filho. Então é isso, irmão. Ah, não, vamos terminar. Acho que, vamos ver se a gente consegue terminar o 2 hoje. Matança dos inocentes. 16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Houve-se um clamor em Ramá, planto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando pelos seus filhos, inconsolável, porque não mais existiam. Amém? Sobre essa questão dos 2 anos para baixo, então alguns dizem que Jesus teria já uns 2 anos, né? Aproximadamente. Outros que, na verdade, a contagem dos judeus era sempre incompleta, né? Então era 2 anos incompleto. Ele não tinha 2 anos ainda. Não teria 2 anos, né? Uns atribuem também a personalidade extravagante e ansiosa de Herodes, que ele não querendo dar margem para erro, ele pegou e já matou de 2 anos para baixo. Ele podia ter, né, procurado alguém mais próximo ali. Então é isso. Mas a teoria mais, vamos dizer assim, comum é que depois da purificação, né, que os judeus tinham purificação ali 40 dias, né, o bebê ele era apresentado ao templo, né, para a purificação. Em Lucas capítulo acho que 2, Lucas 2:22, se não me engano, fala sobre essa apresentação, que Jesus foi levado depois de 40 dias à apresentação no templo, né, para a purificação. Então, depois desses 40 dias, eles já teriam fugido para o Egito, né? Então, não demorou 2 anos, 1 ano, nem 6 meses. Seria já, depois de 40 dias, o anjo já falou, pode fugir que vai vir perseguição, né? Então, eles já teriam fugido aí já depois da purificação, né? Para a gente terminar o nosso capítulo hoje, volta ao Egito. Tendo Herodes morrido, né? Veja que ele morreu logo em seguida. Eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José do Egito e disse-lhe, dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentaram contra a vida do menino. Dispôs-se ele
e tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, esse Arquelau, acho que é Arquelau Herodes, né? Acho que é um dos filhos de Herodes, eu não me lembro. Depois eu confirmo aqui. Ele estava na Judéia ainda, né? Em lugar do seu pai. Exatamente, a Bíblia mesmo está dizendo aqui. Ele era o filho de Herodes. Então o José temeu e também o anjo, né, por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para a região da Galileia. Então Jesus não era natural da Galileia, mas ele foi chamado de Galileu, não é isso? Então por quê? Na volta do Egito, Jesus, ao invés de ir para Belém, onde ele nasceu, eles foram para Galileia e viveram na Galileia. Versículo 23. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelo intermédio do profeta. Ele será chamado Nazareno, né? Olha aí que interessante. Ele está lendo, ele será chamado Nazareno, é Isaías 11:1. Amém? Está citando Isaías 11:1. Então você vê, irmãos, que interessante que aqui Mateus vai colocando todas as informações de Jesus para que os judeus não tenham como dizer que Jesus não é o Messias, né? Ele vai dizendo, olha, ele ia nascer em Belém, mas ia ser chamado Nazareno. Como é que pode isso, né? Então a Bíblia já previa isso daí. Então Mateus ele consegue então observar isso e passar, olha, ele seria de Belém, mas seria chamado Nazareno. Então ele pega essas duas informações e fala, tá vendo? Jesus é esse. Jesus é o Messias. Amém? E o anjo do Senhor vai guiando a vida do menino, vai guiando a vida da sua família, vai dando suprimento. Nós podemos imaginar que uma viagem, né, uma mudança nessa época não era fácil, deveria ser planejada, as pessoas mudarem de lugar. Hoje já não é fácil, né? Você aí vender seus móveis e mudar. Mas hoje você tem avião, você tem dinheiro no banco, você tem muitas formas de conseguir ainda fazer, né? Viabilizar essa viagem. Mas imagina na época lá, né? Que você tinha seus bichinhos ali, né? Sua criação, sua plantação. E Deus fala, não, sai daqui e vai para o Egito, vai para o estrangeiro. Não, volta para cá. Então Deus, ele vai ali sustentando, né? A esse casal, sustentando ali Maria e José nessa peregrinação, não só ali com a vida material, né, com o suprimento da vida natural, mas também vai colocando fé, né? Deus precisou colocar muita fé no coração de José para ele aceitar essa situação, não sendo pai, de assumindo, né, o menino Jesus. E nós vemos aí então como que Deus ele orquestra não só a vida desse casal, mas ele estava ali orquestrando o meu destino, o seu destino, né? Deus estava ali orquestrando a nossa salvação, fazendo com que o império das trevas e da morte caísse diante do Salvador que estava nascendo, e o inimigo então tenta matá-lo ali, mata todas as crianças, mas Jesus poupa seu filho, Deus poupa o seu filho Jesus, e Deus vai sobrepujando o mal e vai executando o seu plano através da humanidade, né? Isso na minha vida, na sua vida até hoje. Ele conhece os nossos caminhos, ele conhece as nossas dificuldades. Às vezes nós pensamos, não vai dar mais, né? Não tem como, as coisas estão difíceis, mas Deus é esse que nos alimenta no deserto, né? Manda o maná, manda a provisão, e nós estamos aqui com fé e agradecidos por essa obra do Senhor na nossa vida. Amém, irmãos? Então, acho que hoje minha parte é isso. Se tiver alguma pergunta.